Bom dia aqui aos seguidores dos canais do Facebook, do Instagram da Psique. Eu aqui mais uma vez para o nosso bate-papo de quarta-feira. Pelo jeito, o horário de meio-dia vai ficar fixado para essa nossa conversa. Lembrando a vocês que estão aí do outro lado, que estão a nos assistir, eu sou Priscila da Mata, sou psicóloga aqui na Psique e trabalho principalmente com aconselhamento parental. E venho falando do que isso se trata, o que é então o aconselhamento parental, como foi que após a psicologia eu cheguei ao aconselhamento parental. Na semana passada, para quem não viu, vale a pena vir aqui e procurar ali no feed a live da semana passada, que vai encontrar então os fatores de risco para o desenvolvimento de doença mental na infância e na adolescência, né? A conduta parental que favorece o desenvolvimento de problemas de saúde mental. E falei sobre eles: punição física, abuso psicológico, disciplina relaxada, monitoria negativa, negligência e punição inconsistente. Então, se você tem curiosidade de saber sobre esses fatores de risco, vai à live da semana passada, que está lá tudo. Hoje, eu prometi que falaríamos, então, sobre os fatores de proteção. Porque é claro que muitas vezes nós sabemos aquilo que não está bem, aquilo que nós fazemos que está mal, mas então, como fazer? O que fazer? O que é que a ciência aponta como fatores de proteção para crianças e adolescentes das condutas parentais que são promotores de saúde mental? E é esse o nosso assunto de hoje. Portanto, mais uma vez, bem-vindos. Espero que esse conteúdo traga para você que está aí do outro lado mais clareza, mais consciência sobre a função e a grande importância da função dos pais, né, das figuras de cuidados principais das crianças na vida e no desenvolvimento delas. Portanto, vamos nós. Quais são os dois fatores de proteção e saúde mental apontados pela ciência e que foi apresentado naquela minha pesquisa que eu comentei com vocês na semana passada, no fim da minha especialização em terapias cognitivo-comportamentais na infância e adolescência? Monitoria positiva e comportamento moral. Uau, essas coisas às vezes assustam, né? São tantos preditores de doença mental e só esses dois promotores de saúde mental? Sim, mas eles englobam muitas coisas e é isso que nós vamos ver agora. Portanto, o que é uma monitoria positiva? Primeiro a gente precisa entender o que é monitoria a partir da conduta parental. Monitoria são todos os esforços que nós pais fazemos para saber, compreender o que acontece na vida dos nossos filhos. Portanto, quando eu monitoro, eu sei o que acontece, quais são as atividades, quem são os amigos, quem é o meu filho ou filha. Então, eu conheço este sujeito, eu sei quem ele é, eu sei onde ele está e eu sei o que ele está a fazer. Ah, mas isso é possível? Sim, é possível. E como que isso é possível? Os autores apresentam 3 formas, né, dos pais buscarem essa informação. Nós podemos receber essa informação de maneira livre, ou seja, é aquela criança que alguns pais relatam que entra no carro quando sai da escola ou pega na mão da mãe e do pai quando sai da escola e diz: hoje, quando eu cheguei, um amigo fez isso, um amigo fez aquilo outro, e eu fiz o TPC de matemática, depois eu fiz o TPC de português, depois eu fui para a TL, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo outro. É aquela criança que fala sem parar. E tem aquelas crianças que nós precisamos questionar para entender o que aconteceu. O importante disso tudo é buscar meios para que isso aconteça. Como que nós, pais, podemos educar os meios para que isso aconteça? Todas as vezes que for buscar a criança em alguma atividade que seja diferente ou que possa ter alguma novidade, a escola, por exemplo, é uma atividade do dia a dia, mas sempre pode haver alguma coisa diferente ali. Então, se essa criança não fala livremente,
Ou, se essa criança ainda é pequena, você está assistindo essa live agora e quer começar a fazer isso com seu filho hoje, e é uma criança pequena, você vai questionar. Para quê? Para criar hábito. Então, eu vou habituar o meu filho a me contar o que aconteceu naquele dia de aula. Ah, Priscila, e aí eu pergunto assim, então, filho, como é que foi a aula? Ele vai dizer, bom, tudo bem, foi tudo bem. E aí, que informação a mais você tem? Todas as vezes que nós fazemos uma pergunta para a criança e principalmente para os adolescentes, que dá a opção deles responderem sim, não, bem, mal, fim, acabou a conversa. Nós não podemos fazer perguntas das quais eles possam responder de uma maneira monossilábica. Então, as perguntas ideais são perguntas curiosas. Então, filho, o que é que você mais gostou de fazer na escola hoje? A criança não pode responder sim, não, bom, mal. Filho, com qual amigo você mais brincou hoje na hora do intervalo? O que tinha na comida na hora do almoço, o que tinha no almoço da escola que você mais gostou? Ou quais eram os itens do almoço da escola de hoje? O que você gostou, o que você não gostou? Porque assim a gente consegue continuar a conversa. Essa é uma habilidade que muitos pais não têm, que é a habilidade de iniciar e manter conversa. Porque para eu iniciar uma conversa, se eu fizer uma pergunta que a pessoa me responda de maneira monossilábica e eu não tenho a persistência de continuar aquela conversa, a conversa acaba. Tá calor hoje, né? Fim da conversa. Gosta do tempo de calor? Ah, eu adoro o tempo de calor. O que você mais gosta de fazer no tempo de calor? Tem como a pessoa responder não? Sim. Compreende isso? Então, a pergunta curiosa instiga, ou seja, eu tenho uma criança de 5, 10, 15 anos que não fala, eu vou fazer perguntas que instiguem ela a falar. Perguntas curiosas. Eu tenho uma criança pequena que ainda não fala livremente e eu quero estimular, eu quero tornar isso um hábito na nossa vida. Então, eu vou fazendo perguntas curiosas e fazendo daquele momento o momento de conversar sobre o que aconteceu antes. Saiu de uma festinha e então, filho, quero saber tudo sobre essa festa. Conta pra mim qual foi o tema do aniversário do seu amiguinho. Ah, foi Patrulha Pata. Ah, que legal! E dos da Patrulha Pata, qual é o que você mais gosta? Ah, eu gosto mais do Jace. E o seu amigo, você sabe? Então você tem uma conversa, um diálogo. Fazendo isso sistematicamente, a criança vai aprender e pode ser que ela passe a fazer isso de maneira livre. Tá bem? E aí, então, quando a criança faz isso de maneira livre, você já não precisa mais ficar buscando uma pergunta curiosa para que ela te diga o que aconteceu. Mas a pergunta curiosa também é uma boa maneira de saber. Então, livremente, a gente vai fazer monitoria. A criança fala de maneira livre, nós podemos questioná-la, lembrando de fazer sempre perguntas curiosas e impondo regras e limites claros. Quanto tempo o seu filho ficou no telemóvel hoje? Eu posso até não dizer que foi 10 ou 15 minutos, mas eu posso dizer no máximo 1 hora. Por quê? Porque quando dá 1 hora de tempo de telemóvel, o telemóvel bloqueia. Eu tenho o quê? Regras e limites claros para monitorizar esse uso. E então, eu consigo, através desse tipo de monitoria, brecar a utilização daquele equipamento para que eu tenha controle, para que eu saiba. Aí, como é que eu sei quais foram os sites que o meu filho acessou? Existem controles parentais para isso. Existe tempo específico dentro de cada rede social que você pode liberar para que o seu filho utilize. Esse tipo de monitoria são regras e limites claros. Exemplo, pode ver YouTube, isso e aquilo. E o que acontece se eu ver aquilo outro? Perde o direito de ver amanhã. Vamos dizer que a criança tenha meia hora. E aí ela ficou meia hora a assistir fute paródias
em vez de assistir o Manual do Mundo, que foi o que vocês combinaram. No dia seguinte, ela perde o direito, porque não soube utilizar de maneira adequada aquilo que foi liberado, com regras e limites. Tá bem? Então, regras, limite, questionamento e falar livremente são as formas pelas quais os pais conseguem essa monitoria positiva. Ah, se você não me falar o que aconteceu, eu vou tirar a televisão. Se você não me falar o que aconteceu, eu vou tirar seu telemóvel. Se você não me disser onde é que você entrou na internet, eu vou ficar com seu telemóvel hoje e vou fuçar tudo. Isso não é monitoria positiva. Isso é aquilo que nós falamos na semana passada, que é monitoria negativa ou supervisão estressante. O outro está sempre se sentindo ameaçado. E isso não é bom. Porque isso vai aumentar a ansiedade dessa criança, vai aumentar a chance dela mentir para você e procurar formas de te enganar. Portanto, a monitoria positiva nós vamos fazendo de maneira positiva, o nome já diz, ou seja, que essa criança fale livremente porque nós a treinamos para isso ou porque ela é alguém mais extrovertida e faz isso de maneira espontânea. Nós podemos questioná-la fazendo perguntas curiosas para que ela então fale mais sobre o seu dia a dia e impor regras e limites claros que a criança possa cumprir e que ela saiba que está sendo monitorada. Ah, mas eu posso fazer isso com a minha criança e com o meu adolescente? Claro que você pode fazer isso. É sua função cuidar e monitorar, afinal você é o responsável por essa pessoa. Ok? E o que mais que nós temos? Comportamento moral. O comportamento moral é a forma pela qual os pais transmitem valores para os filhos. Então, valores como compaixão, honestidade, empatia, justiça, generosidade e vários outros. Aqui entram as religiões, os hábitos de família, né, as histórias e tradições familiares, da cultura tal, da cultura tal. Nós, por exemplo, brasileiros que moramos em Portugal, nós mantemos algumas coisas que são para nós culturais ou que são familiares. Na minha família, por exemplo, nós temos jogos de tabuleiro e fazemos isso com os nossos filhos, com os nossos amigos, fazemos ali uma reunião para jogar jogo de tabuleiro, porque isso é cultural para nós, era gostoso, nós fazíamos nas nossas famílias de origem e desejamos manter essa tradição com os nossos filhos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo bem? Então, essas são as transmissões de valores. Como é que a gente transmite valores? Ensinando para a criança. E como as crianças aprendem, Priscila? Como eu posso ensinar? Isso é o assunto que nós vamos falar na próxima semana e vamos fazendo assim uma live desencadeando a outra para que a gente consiga aqui trazer uma linha de raciocínio que fique fácil, claro, para os pais compreenderem o tanto que a função deles é primordial na vida dos filhos. Temos também fatores pessoais, é claro, falei aqui, as crianças extrovertidas, né, que são vertidas para fora, que falam mais, essas crianças falam livremente com mais facilidade do que as crianças que são introvertidas, pensativas, né? Que fatores são esses? Extroversão, introversão, autoestima, autonomia, preferências de cada criança. Então, isso fica muito mais simples quando a gente entende que uma criança tem uma preferência de falar com a mãe. Então, ela se desenvolve muito mais, conta mais detalhes. Ou preferência de falar com o pai, ou preferência de conversar no carro, ou preferência de conversar quando está brincando. Às vezes a criança não diz nada quando ela está ali frente a frente com você, pronta para falar, mas ela consegue se desenvolver muito quando ela está brincando, dentro da fantasia. Ela diz, essa aqui é a minha professora, essa sou eu, e hoje a professora disse, fulaninha, você não está se portando bem, vai acabar por levar uma bola amarela, blá, blá, blá. E aí a criança se comunica conosco através da brincadeira. Portanto, brincar, além de ser uma forma incrível de conexão, também é uma forma de comunicação com o seu filho e com a sua filha. Existem outros fatores também que são fundamentais, tá? Que são descritos por uma literatura mais recente, como, por exemplo, o apego, essas interações saudáveis de que eu acabei de falar,
pilares que são fundamentais para a saúde física, mental e intelectual, como, por exemplo, sono, alimentação e atividade física. Nós estamos falando de movimentação corporal, combustível do corpo e descanso do corpo. A criança que não tem esses 3 pilares muito bem estruturados tem uma chance enorme de desenvolver comportamentos e transitar para perturbações mentais, quando a gente fala sobre ansiedade, depressão, hiperatividade, dificuldades atencionais, certo? E na próxima semana, então, a nossa conversa vai ser como as crianças aprendem. De que maneira, então, eu posso passar à frente o comportamento moral que eu, pai e mãe, acredito que seja importante para os meus filhos. Esse comportamento moral, ele é passado no dia a dia através da minha forma de educar os meus filhos. E sobre esse assunto, nos encontramos na semana que vem, ao meio-dia daqui de Portugal, no Instagram e no Facebook da Psique. E eu espero você que está aí do outro lado novamente. E por falar em comportamento moral, é um prazer ter aqui a minha mãe. Seja muito bem-vinda sempre. Minha grande apoiadora em todas as coisas que eu faço. Pessoal, muito obrigada. Obrigada por você estar aí do outro lado. Se tiver dúvidas, questionamentos a respeito disso que eu falei hoje, ou outras questões que envolvem o aconselhamento parental, fiquem à vontade, podem fazer isso tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram da Psique, e certamente eu vou responder a sua dúvida com todo gosto. Lembrando que a Psique tem consultas de aconselhamento parental e eu estou aqui para receber cada um de vocês. Muito obrigada pela atenção e até semana que vem.